E aí família, como vai? Então pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Tekashi 69. Ele quer sair de Nova York assim que sair da prisão. E muito obrigado a todos que têm assistido os vídeos, obrigado a todos que são inscritos e também a quem não é inscrito. E obrigado pelos likes nos vídeos, isso tem motivado de alguma forma. Então, sem mais baitolagens, vamos lá para o vídeo. O Tekashi 69 foi ameaçado de morte pelos membros da gangue que ele fazia parte. E em pouco tempo de carreira ele conseguiu grandes hits e se consolidou na indústria musical. E trabalhou com nomes como Kanye West, 50 Cent e Nicki Minaj. E a vida dele virou de cabeça para baixo quando ele foi preso e condenado por envolvimento com a gangue, os Bloods, ou Bloods, ou sei lá, mano. E o Tekashi 69 ainda tem sonhos para o grande momento da sua saída na prisão, algo ainda sem data para acontecer. E segundo o TMZ, o site conhecido por acompanhar o dia a dia dos famosos, o rapper fez plano para sua vida após prisão, o que inclui sua mudança definitiva do estado. O motivo dele querer sair dos Estados Unidos é pela segurança, já que ele foi ameaçado por diversas vezes em tempo que ele estava na cadeia, depois ele ter dado muitas informações sobre os Blood. E de acordo com informações da equipa dele de defesa, membros das gangues, tipo dos Bloods, e acho que mais algumas outras gangues, encomendaram a morte dele e eles só estão a esperar que ele saia para tentarem lhe executar, até não tentarem, para lhe executar mesmo, tipo, querem lhe matar. E além da mudança de estado, o 69 também planeja voltar a fazer música. Ele está a fazer algumas negociações para comprar uma casa com estúdio em outra cidade, onde ele poderá trabalhar com segurança, sei lá. Mano, tipo assim, o que ele está a fazer é o que muita gente faria. Ninguém sabe até agora quando é que ele vai sair da prisão. Acho que é melhor assim, melhor não divulgarem o dia da saída dele. E quando ele sair, é melhor que seja algo sigiloso, porque tem muita gente querendo a cabeça dele, tem muita gente querendo a cabeça do 69. E é melhor mesmo que ele não continue nos Estados Unidos. Mano, e o envolvimento dele com a gangue é tipo, mano, ele tava em Nova York, entende? Tipo, ele tava famoso e tal. Depois alguém que faz rap. Então, de alguma forma, ele queria se proteger. Então, que ele queria fazer o quê? É se envolvendo com pessoas que poderiam lhe dar essa proteção. E que poderiam lhe dar essa proteção é as gangues. Nos Estados Unidos tem muito essa cena de rixa de gangues e tal. Então ele queria estar de um lado, entende? E também esse envolvimento com gangue lhe daria status e tal. Então ele era só, como eu posso dizer, dá a ver como um adolescente, entende? Ele queria status também e tal, mais respeito, queria segurança, então fez com que ele se envolvesse em gangues. E esse envolvimento dele com gangues é que fez com que ele fosse preso. E quando ele foi preso, ele queria a redução da pena dele. O que ele fez? Teve que colaborar com a justiça americana para aliviar a pena dele, porque estava mesmo pesado e tal. Então ele era o único jeito. E por causa disso, ele teve que pôr, né, alguns membros da gangue em risco, tipo, para serem investigados. Mas também, tipo, a polícia dos Estados Unidos já vem investigar os Bloods há muito tempo, só não tinha tido provas. Então, dessa vez, conseguiram provas. Yeah. E, mano, isso gerou um furdúncio aí pela internet e tal. Ele foi taxado de rato por causa disso. Mas assim, tipo, na minha situação, na situação dele, eu não sei o que eu faria, né? Tipo, imagina, de um lado, você tá preso e há um jeito de você aliviar a tua pena, e do outro lado você tem que falar ao esquema da gangue mais temida do mundo.
Posso dizer do mundo mesmo, cara. Tipo, não tem ninguém que não conhece os Bloods. Não tem ninguém que ouve rap e não conhece os Bloods. Eles têm muita influência. Então, pessoal, não quero mais me alongar nesse assunto, né? Porque é um assunto que foi muito masturbado. Então não quero mais masturbar isso. Tipo, a notícia será para falar que ele vai mudar de cidade assim que sair da prisão. Então, pessoal, comenta aqui. Será que o Tekashi 69 vai ter uma vida normal, assim, que ele tinha antes? Será que ele vai voltar a fazer sucesso como antes? Ou você acha que é melhor ele parar só de fazer música e pronto? Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Tamo juntos e abraços.